The first time $1 million Sejam bem-vindos ao material extra do Verticalizando. Na verdade, mais um bate-papo aqui com a Karina, da gente colocar alguns pensamentos, como surgiu essa ideia, qual que é o objetivo, né, disso, como que a gente se juntou nessa época aqui, 2020, cada um no seu canto, né? Não dá para estar junto muitas vezes, dona Karina. Então a gente tem que se virar aqui pela internet, né? E talvez se a gente estava junto não acontecia isso. É Não verdade também. Ia estar cada um num canto aí viajando, se encontrando rápido, né? eu acho que a distância, assim, independentemente de tudo que está acontecendo, acabou de alguma forma, e a tecnologia também, né? A tecnologia acabou de alguma forma permitindo essa proposta, que é uma proposta diferente, um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo e também buscando um espaço onde a gente, devido à atual conjuntura, né, que existe, que não dá para falar de muita coisa, um espaço onde a gente possa, sim, trabalhar vários assuntos sem nenhuma censura, né, basicamente o que a gente acredita e também um trabalho muito espontâneo. Então é uma proposta totalmente diferente, né, porque a gente praticamente prepara os assuntos, mas não muito assim como tirar, ao ponto de tirar uma espontaneidade, né, do trabalho e de ser aquilo que a gente está sentindo ou pensando no momento. E o mais interessante de tudo é a mudança, né, das opiniões, assim, de como a gente vai trabalhando isso, Fábio, porque na medida que tu vai falando, eu vou tecendo a minha ideia, aí eu vou falando, tu vai tecendo uma outra ideia, É. e isso vai gerando uma conclusão final que sempre existe um consenso, e isso foi o que aconteceu em todos os episódios que a gente foi gravando, né, um É. consenso e uma conclusão final, que eu acredito que deixou claro, pelo menos assim, em conceito, aquilo que a gente abordou dos assuntos. Então, eu acho que foi uma experiência incrível, nós vamos querer muito mais e mais e mais, obviamente, do trabalho. Mas É, conta um pouquinho como surgiu isso aí. então, até para explicar um pouco para as pessoas que estão vendo, não sei se todo mundo que está vendo esse material extra já viu a temporada ou não do Verticalizando, mas é basicamente eu e a Karina conversando sobre algum assunto, né? E como a Karina disse, conversando sem. Não é como se fosse dar uma aula daquele assunto, não é isso, né? A gente pega um tema, um texto, alguma coisa, lê junto, reflete, debate, né? De vez em quando a gente acha que a conversa vai para um lado e na hora que a gente começa a gravar vai para outro lado completamente diferente, né? E a gente desenvolve aquilo, então eu acho isso legal. E uma das coisas que para mim é fundamental do Verticalizando aqui é completamente diferente de tudo, pelo menos que eu já tenha visto, né? Já fiz curso, já vi vídeo na internet, já fiz curso online, já fiz caminho de palestra que você possa imaginar de gurus e mestres brasileiros e internacionais e não vi nada parecido. Não estou falando que é melhor, não estou falando que é pior, estou falando que é diferente do que tem por aí, né? Eu acho que a história do o Verticalizando, ele tem uma característica que o interessante não é a conclusão, é o caminho, é a construção da ideia, é o debate. Você não está preocupado, qual vai ser a conclusão disso? Não, não é essa a preocupação. A preocupação é o questionamento, a preocupação é como analisar esse pensamento, como analisar de uma outra forma, né? Eu acho que isso é o que é interessante. Então, dentro desse conceito, aí eu concordo muitíssimo que as pessoas querem conclusões, né? Na sua maioria, as pessoas querem as coisas prontas, né? Muitas vezes mandam perguntas, eu mesmo recebo muitas perguntas no site para tomar decisão pela pessoa, mesmo assim, né? Ou então interpretar algum sentimento que a pessoa está sentindo, quer dizer, como que uma pessoa que não seja a própria pessoa pode interpretar um sentimento que alguém está sentindo? Né? As pessoas realmente são muito inseguras nesse sentido de ter que se apoiar no outro para entender o que está acontecendo consigo, né? Então, dentro dessa característica do mundo, né, que a gente vive, eu vejo Verticalizando como um trabalho que não é popular.
Não é um trabalho pop, não é um trabalho para estourar no sentido, nossa, milhares de pessoas assistindo. Vou me surpreender muito se isso acontecer. Porque não é o tipo de debate que eu vejo as pessoas gostando. Quando a gente começa a reparar quais são os cursos que enchem, quais são os vídeos mais assistidos de espiritualidade na internet, quais são os canais que possuem mais pessoas que tratam do tema de espiritualidade, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui no Verticalizando. Nada. É o completo oposto. Eu diria que é o antipopular. É o anti-pessoas. E como artista plástica, vou te falar uma coisa. Quando as pessoas perguntam sobre a obra de arte, ou se tu, por que tu pinta uma coisa, tu faz alguma coisa, né? Eu sempre falo que a primeira pessoa que tem que gostar a obra é para mim. Eu pinto para mim. Claro. Eu faço uma mandala para mim. Aquilo me traz uma satisfação interna unicamente para mim. Primeiramente. Depois, se as pessoas gostaram ou não gostaram, isso é outro problema. Então, dentro da arte, a gente tem um pouco isso. Então, a obra tem que ser satisfatória para a pessoa que faz. Seja uma palestra, seja um programa, seja um curso, seja o que for. E eu vou te falar, Fábio, que também de todos os cursos, de todas as palestras, de todas as coisas que eu já fiz, né, inúmeras coisas que eu já fiz, isso aqui é aquela obra de arte que eu faço e que eu gosto, eu gosto mesmo, com a maior satisfação, que eu estou gostando muito. Não é que eu não gosto de ministrar curso não tem nada a ver, mas é aquela obra de arte que sou eu mesma pensando, eu mesma falando, né, e eu mesma fazendo arte, porque esse Verticalizando é a arte de pensar, é a arte de expor aquilo que a gente acha, pensa, as conclusões. Então é totalmente, como tu falou, e eu concordo plenamente, é totalmente diferente de todas as propostas. Pode ser que tenha por ali algumas coisas, debates, mas não é um debate, porque também a gente não debate. Não, eu não conheço nem debate, para ser sincero. Não tem debate, porque a gente não defende nenhuma postura aqui. Né? Porque já seria diferente. Tu é do 1 e eu sou do 2. A gente debateria uma proposta, porque a gente não debate. Não. E é muito difícil uma consciência humana entrar num assunto, expor as ideias e não debater. Isso é difícil. Porque o que importa é questionar. É isso que eu falei. O importante para a gente não é chegar. Ninguém quer chegar a conclusão nenhuma. Isso não é importante. O importante é questionar. E se eu acho alguma coisa, se eu achei uma coisa minha vida inteira e você veio com uma visão completamente diferente, eu não quero rebater. Pelo contrário, eu quero abraçar essa ideia e começar a pensar na possibilidade daquilo que eu achava ser uma visão que é parte dessa verdade, e aquilo que você acha é parte da mesma verdade de um outro ângulo. Quer dizer, eu não estou querendo convencer nem ser convencido. Mas talvez esse seja o segredo, de alguma forma, das nossas, do caráter da gente, da personalidade, porque isso tem que ter uma segurança interna também, né? Para não. Sim. Então, essa pessoa debate porque eu não quero brigar, não quero debater, eu simplesmente quero conversar, quero crescer, porque eu cresço cada episódio. Nossa, quanto que a gente cresce em conhecimento, quanto que a gente cresce, né, amplia a visão, e quanto que a gente verticaliza durante... É isso. Mas aí que tá o X da coisa. Você sabe que essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que me escreveu um e-mail, e ela falou assim, as pessoas me julgam, porque as pessoas mais espiritualizadas me julgam. Ela colocou isso, né? Aí eu falei pra ela, se te julgam, não são tão espiritualizadas assim quanto você imagina, né? Então eu acho que essa questão de não debater no sentido de debate, de embate, eu acho que embate é diferente de debate, né? Uhum. Debate é saudável. O embate, de vez em quando, aqui... Então, assim, quando a gente está realmente verticalizando, quando a gente está realmente conectado, não tem embate. Não é isso. Ninguém está querendo impor ideia, ninguém está querendo ser melhor ou pior, ou se colocar num pedestal. Não é isso, não é nada disso. A gente está aqui questionando, e de vez em quando questionando quem está escrevendo o texto. E esses textos aí
são atribuídos a hierarquias altíssimas, né? São atribuídos a consciências super elevadas. Então a gente tá Isso aí. tá atrevidinho, Ai, né? Questionando esses textos. Ninguém tá questionando. A gente tá com muito respeito, assim, respeitando mesmo e abraçando as diferentes opiniões, e não tem problema nenhum, como você disse, que se gostar, se não gostar, tá tudo certo. Se concordar e não concordar, também tá tudo certo, porque não é esse o objetivo, né? Pelo menos o meu objetivo, assim, no sentido de o que eu gostaria que as pessoas levassem disso, apesar da construção do Verticalizando ser muito essa sua descrição da obra de arte mesmo, assim, eu não gravei isso pra ninguém gostar ou desgostar mesmo, sabe? Se gostar é um prazer, se não gostar é um prazer também, aí que sabe? tá o segredo, né? Tá tudo certo, mas se eu tivesse que escolher o que você gostaria que as pessoas levassem no Verticalizando, né? Eu vou bater de novo na tecla do questionamento. Questionar. Também. Sabe que eu definiria o Verticalizando, além dessa obra de arte que tu gosta? Assim, como me colocaria perante as pessoas que poderiam assistir esse nosso trabalho, é quando a gente viaja, por exemplo, tu vai viajar e tu vai em um lugar muito bonito, e tu começa a pensar, fulana, como eu gostaria que essa pessoa estivesse aqui? Como eu gostaria que aquela outra pessoa, meu filho, sei lá, meu pai, estivesse vendo esse pôr do sol? Ou como que eu gostaria de que meu amigo, aquele que gosta de arte, pudesse estar agora, que estudou comigo na faculdade, pudesse estar olhando para aquele prédio, aquele monumento maravilhoso. Então, assim, se eu com minhas viagens, e muitas vezes eu passo por isso. Eu gostaria que essas pessoas, eu me lembro das pessoas quando eu viajo. Sim. E eu gostaria que as pessoas estivessem sentindo e tendo a experiência que eu estou tendo. Então, assim, se fosse eu tivesse condições, eu passaria mal em muitas delas. Vem cá, vamos lá, vamos ver isso aqui, tu vai ver que legal. Então, é mais ou menos isso, Verticalizando. A gente quer que a pessoa, de alguma forma, também entre nessa viagem. E possa, de alguma forma, acompanhar esses conceitos, esses pensamentos, e possa ter essa satisfação imensa que a gente tem cada vez que termina um episódio, Fábio. É verdade. É verdade. Bom, espero, então, que as pessoas gostem desses 10 primeiros episódios da primeira temporada, que foram feitos com muita alegria, eu diria, que ajudou muito a gente. Espero que ajude todo mundo também da mesma forma. E daqui a pouquinho tem mais temporada, não tenho dúvida nenhuma, porque... né? Segunda, terceira, quarta, 30ª temporada do Verticalizando. Ele sabe um fractal, na medida que a gente vai entrando, é infinito. É um fractal. Tanto virtual assim, um em cada canto, quanto a gente junto também. Claro, tem numa várias. Sala presencial, com mais gente, de repente até com as pessoas ali presentes debatendo também com a gente. Com certeza. Né? Com certeza. Então é isso. É isso aí. Então, verticalizou pessoal... hoje. Tem que perguntar assim, verticalizou hoje. Isso, já deu uma verticalizada? Um episódio por dia, 10 dias, tá bem, né? Tá bem, né? Como o espaço, o tempo é um dom do paraíso. Mas não no mesmo sentido, apenas indiretamente. Eu acho que assim, não acabou o parágrafo ainda, mas só essa frase já falar que é um dom do paraíso. Não, aí dá a gente já vai ter que definir o que é esse paraíso que ele está falando aqui, né? Porque segundo o próprio livro, o paraíso é aquele centro dos superuniversos, né? Tá. Seria o lugar onde mora a moradia do pai, né? Da fonte. Da fonte, porque eles chamam do pai universal, na verdade. Tá? Eu acho que não sei se é fonte e pai universal está atrelado, porque dentro do que eu vejo assim na explicação, a fonte está referindo-se a uma fonte de energia. Eu obtive 3 questões agora em meditação. Ok. Eu as perguntarei primeiro antes de continuarmos. Primeiro, nós estamos agora em 4ª densidade. Esse é o interlocutor ali, né? Os efeitos da 4ª densidade aumentarão nos próximos 30 anos? Veja bem, eles estão em 1981.
Tá. nos próximos 30 anos. É uma pergunta, né? É uma pergunta pro ser que se diz ser Ra. Ra. Né? Ele sempre responde assim, eu sou Ra, e daí ele dá a resposta dele. Aí ele continua aqui, né? Nós veremos mais mudanças em nosso ambiente e no nosso efeito sobre o ambiente? Bom, a primeira coisa que eu já queria comentar da pergunta dele é a questão de densidade. Aí ele continua explicando. Algumas vezes referimos-nos ao soberano do vosso universo de Nebadon, nosso universo local, como Cristo Micael. Para sempre, eternamente, reinam eles segundo a ordem de Micael, sendo essa a designação do primeiro filho da sua ordem e natureza. Ponto. Então aqui, além dele explicar essa hierarquia dentro dos filhos criadores, ele vem falar do nosso canto aqui. Tá. Ele vem falar Eu do acho nosso, que, né? novamente, ele está usando, ou que ele esteja passando essa informação, está usando conceitos que a gente usa aqui na Terra. Os planos, as políticas e os atos administrativos do universo local são formados e executados por esse filho, Certo. que conjuntamente com seu espírito materno coligado, delega o poder executivo a Gabriel e a autoridade da jurisdição aos pais da constelação, aos soberanos do sistema e aos príncipes planetários. Muito bem. Surge a hierarquia. Surge a hierarquia. Nós temos já o Gabriel não como não como uma, como se diria, como chamar de conde ou né, Não, já deram um nome, né? Já deram um nome à personalidade. Gabriel, dentro do ponto de vista executivo. Então a primeira frase é: Lúcifer era um brilhante filho Lanonadek primário de Nebadon. Ponto. E agora vamos pontuar o que é ser um filho Lanonadek primário. A gente já comentou que Nebadon é nosso universo local, né? É que o filho criador Cristo Micael gerencia, correto? Correto. E aí Lúcifer era brilhante. Um brilhante filho de Lanonadek. Ou seja, não era um qualquer filho Lanonadek. Agora a gente entra no que é ser um filho Lanonadek, mas ele não era um qualquer. Ele era brilhante. Ele é super conceituado, na verdade. Super conceituado, né? Assim, então, em qual densidade a entidade conhecida como Jesus reside agora? Né? Onde que ele está? Aí o Ra fala aqui, né? Essa entidade estuda agora as lições da vibração da sabedoria, a quinta densidade, também chamada de vibração da luz. Fábio, Ou isso seja, aí... está no caminho ainda. O que para mim faz sentido, porque saiu daqui 2000 anos atrás da nossa contagem, não dá para... Né? Que foguete é esse, né? Então ainda tá... Não que ele esteja habitando algum mundo, nada disso, mas de repente ele está na quinta dimensão consciencial, no caminho da subida, né? Mas acontece que se a gente vai seguir a história do livro do Urantia, teoricamente ele já aconteceu, já foi, já se tornou soberano. Então, mas aí o passado e o futuro não existem, né? A gente está num presente contínuo, então eu posso contar a história de qualquer perspectiva de tempo, né? E aí o Ra responde: a melhor maneira de servir aos outros é a tentativa constante de procurar compartilhar o amor do Criador, como é conhecido pelo eu interior. Isso envolve... melhor. E aí ele desenvolve agora, ó. Isso envolve autoconhecimento e a capacidade de abrir o eu para o outro sem hesitação. Isso envolve, digamos, irradiar aquilo que é a essência ou o coração do complexo mente, corpo e espírito. Perfeito. Acho que essa aí é a definição que a gente buscava. Né? Perfeito. Aí já foi mais explícito e respondeu. Perfeito. É sensacional, né? Uhum. É sensacional. Assim, o
que parecia uma distorção inapropriada para uma entidade é apropriada para outra. Ah, esse parágrafo já começou bem. Ou seja, o que é certo para mim, errado para você, errado para mim, errado para você, enfim, é o que a gente está falando. Nós podemos sugerir uma tentativa de se tornar ciente do outro self como self e assim realizar aquela ação que é necessitada pelo outro self, entendendo a partir da inteligência e consciência do outro self. Ele falou esse monte de self para se falar, se coloque nos sapatos do próximo. Aí, como Clarice Lispector falou, só se colocar no sapato dos outros. Isso. Eu acho que isso aí entra em um ponto importantíssimo, eu acho que é fundamental, e entra na definição de livre-arbítrio também, inicial, que a gente foi procurar no dicionário. Os gregos tinham uma palavra para as pessoas que poderiam participar e não queriam, porque quem não queria participar, e essa palavra é idiotes, que deu origem à nossa palavra idiota. Ou seja, quem poderia participar da política e não participava era idiota. E o que é política? Política eram as discussões feitas na Ágora sobre a polis. Polis era o nome das cidades gregas, que eram cidades-estado. Então, política são as discussões sobre a polis, sobre o futuro da polis. E aí nasce a democracia direta. Hoje nós vivemos de uma democracia representativa, grande parte dos países do mundo, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós elegemos pessoas, né, para nos representar. E é engraçado porque pouquíssimos países podem dizer que se sentem representados pelos políticos que estão lá decidindo, né? Muito pelo contrário. A palavra religião hoje em dia serve como símbolo de uma religação ou uma reconexão com Deus. E aí eu faço a primeira reflexão disso. Vamos refletir juntos. Se somos fractais da fonte, somos a fonte. Se somos a fonte, como perdemos a ligação conosco mesmo para precisar religar ou reconectar? Bom, eu acho que aí já vale uma parada. Um aspecto importante, começaria falando sobre a mistificação e sobre o ser humano desde seus primórdios. Por que a ferramenta chamada religião foi utilizada, como tu colocou, para manipular, dominar? Foi porque, de alguma forma, a consciência humana, em seus estágios iniciais, talvez ela estava aberta para isso,